Olá, bom dia. Hoje é dia 26 de janeiro e esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. É um prazer estar aqui com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos, né? Espero que a gente tenha hoje um encontro bem bacana, agora de manhã. Emília Auiagui conosco, o Washington Assunção também conosco, a Cleia Souza, Verônica Maria também, a Gilma Pimentel conosco, Roberta Cardoso, Virgínia Lopes, deixa eu ver aqui, tem também a Gabin Bortolini, Licineire, Sara Helena. Legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber cada um de vocês para esse nosso bate-papo aqui, diário, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu queria a opinião de vocês aqui sobre um assunto. Vocês perceberam que existe um cronograma com relação à questão da vacinação, né? Começa pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão na linha de frente, e é importante realmente nós darmos aí uma atenção a profissionais, porque eles precisam estar aptos para desenvolver a sua função. Mas percebemos que em alguns locais, né, nós tivemos aí alguns, como é que a gente pode dizer, fura-fila? Não sei se esse seria o melhor nome. Mas tivemos algumas pessoas aí que se anteciparam, né? E conseguiram aí se vacinar antes da hora. E eu queria a sua opinião. Essas pessoas que furaram a fila, que se anteciparam ao momento oportuno e correto delas, né? O que vocês acham que deve ser feito com essas pessoas? Elas devem receber a segunda dose ou não? Se elas não devem receber a segunda dose, a primeira dose simplesmente foi jogada no lixo, porque ela perde a sua função, precisa de 2 doses para que você realmente esteja imune. O que devemos fazer com essas pessoas que furaram a fila, né? Porque isso é uma preocupação agora, né? Dependendo do número de pessoas que furaram a fila, se não for dado a segunda dose, é simplesmente um dinheiro que foi jogado fora pelo governo, né? Então a gente percebe aí como que tem sido mal administrado todo esse aspecto, né? O Brasil passou de 600 mil pessoas que foram vacinadas de ontem para hoje. Nós tivemos aí um pouco mais de 100 mil pessoas que foram vacinadas no Brasil. E tem muitas dessas pessoas aí que não deveriam ter sido vacinadas ainda, que não chegou o momento delas, né? O que a gente deve fazer com essas pessoas? O que vocês acham que seria o correto, né, fazer com essas pessoas? Escreva aí, só para eu ter uma noção, porque eu já fiquei pensando o que deveria ser feito, se elas deveriam ou não tomar a segunda dose, mas se elas não tomarem a primeira dose, perde validade, é um dinheiro jogado fora, e essa pessoa vai continuar tendo o risco de desenvolver a doença, de aumentar os custos para o governo, porque de repente vai ter que ser tratada, vai continuar disseminando o vírus, né? O que vocês acham que deve ser feito com essas pessoas? Digam aí para mim, vai. Enquanto isso eu vou cumprimentando as pessoas que estão aqui conosco. A Leda Serafim também está conosco, a Virgínia Lopes, né? A Vilma Vieira, o Joaquim também está aqui conosco, Ardeliares também, Ivone Bueno, né? Então vai falando aí, porque eu queria muito tua opinião. Deixa eu ver aqui, ó. A Emília Auiagui faz uma pergunta. Bom dia, por favor, pode falar a diferença do magnésio PA e quelado, o de malato, né? Qual a aplicação e horário de uso? Bom, magnésio, sempre que a gente for fazer uso, ele tem que ser utilizado 2 horas longe do horário da refeição, para que não haja interferência na questão da absorção do cálcio. Então a gente tem que deixar o magnésio 2 horas longe do horário da refeição. O magnésio de malato, ele vai ser absorvido pelo nosso organismo e vai ser utilizado para mais de 300 funções que o magnésio é importante. Quando já falamos do magnésio PA, nós estamos falando de uma outra função. Ele tem um propósito muito específico de ajudar a diminuir os processos de calcificação que existem nas articulações. Então esse é o principal propósito do magnésio, magnésio PA.
né? Tentar diminuir os processos de calcificação do organismo, né? E o quelato tem a mesma função do dimalato, tem a absorção também e vai ser utilizado pelo organismo para mais de 300 funções, né? A Cleia pergunta aqui se poderia dar suco de laranja para criança de 9 meses. Sim, para crianças de 9 meses, sim. Depois dos 6 meses você pode ir adicionando, sem problemas, né? A Elonai diz que está morrendo de sono, 3 noites sem dormir. Na rua não existe quarentena, festas, aglomerações, jovens, velhos, bem inconsequentes, meu Deus. O povo tá tudo doido. Parece que não existe pandemia, né? Vamos lá, pessoal, deixa eu ver aqui a tua opinião aqui com relação a essas pessoas que furaram a fila. Eu achei que é uma falta de respeito terrível, mas fiquei pensando o que deve ser feito com essas pessoas, né? Sandra Silveira Regis conosco também, Emília Soares também conosco, a Iraci Piovesana também, sejam todos muito bem-vindos, né? E bem-vindas, né? A nutricionista Nair Vidal conosco, o Andrés Leonardo de Curitiba também, Valdirene Ramos, Rogério PG, legal, sejam todos bem-vindos, pessoal. Tomar vitamina C e D da farmácia de manipulação, pode ser, né? Pode ser, sem problema nenhum, tem que ver a questão do custo hoje, né? Cadê? A Vilma está falando que tem que vacinar de novo. A Emília diz que a imprensa quer criar aqui uma corrida para a vacina, para novamente criar terror. Não podemos cair nesta, né? Cadê a opinião de vocês, pessoal? A Maricele está perguntando do Gastronomia Detox. Ele era para começar no começo de fevereiro agora, Maricele, mas as pessoas que iriam vir gravar, eles tiveram Covid na data que a gente estaria fazendo gravação. Então tivemos que atrasar um pouco a vinda deles para que eles estejam já num período onde não estão disseminando mais o vírus para vir aqui para casa, não. A Emília diz que já que tomaram a primeira dose, precisam tomar a segunda. Eu estou tendendo a acreditar nisso também, Emília. Mesmo achando que é um absurdo as pessoas furarem fila e não respeitarem a ordem, mas é um dinheiro que vai ser jogado fora se ficar só com a primeira vacinação. A Valdirene diz que tem que pagar uma multa e fazer serviço público. É uma opção, hein? A Emília diz que não se pode jogar dinheiro fora, também acredito nisso. A segunda dose deveria ser liberada por algum custo, com uma correção. Olha, interessante, Ivone. Colocar um custo, né? Pagar a dose, então, né? Já que é gratuito, mas já que eles furaram a fila, pagar, então, de repente, a sua dose. Deveriam responder processo judicial, a Roberta disse. Pois é, a coisa está complicada. Bacana. Bom, vocês deram umas opções interessantes, a gente tem que falar isso daí para o Ministério Público, eles vão julgar o caso dessas pessoas. Precisamos que alguma coisa seja feita. Eu acho que a segunda dose tem que ser dada, porque você não vai poder perder o dinheiro. Eu não penso que dá para perder o dinheiro, não. Porque é investimento, né? Público, é dinheiro nosso, né? E complicado perder o valor. Mas alguma sanção deveria ter. Eu ainda não sei qual, mas ali disseram pagar a segunda dose, né? E se for pagar, é barato a dose que ele vai ter que pagar, né? Parece que a vacina da Coronavac está saindo por $4, então um pouquinho mais de R$20 que a pessoa vai ter que pagar. Talvez isso seja pouco. Eu acho que teria que ter, de repente, algo a mais, né, do que isso. Mas precisa fazer alguma coisa. Olha, hoje nós temos um homem pedindo para participar. O Carlos disse que tem exames e gostaria de conversar conosco. Então, Carlos, vamos chamar você. Vamos ver. Participação de um homem, faz tempo que eu não converso com nenhum aqui. A mulherada domina o Today. Vamos ver se dá certo. Conectando. Opa! Oi, doutor. Bom dia. Bom dia, tudo bem, Carlos?
Tudo, satisfação. Satisfação nossa também, ainda mais que aqui a mulherada domina, né? Chutei aqui, ela Ah, domina. é verdade. Faz tempo que eu estou tentando. Bacana, que legal, Carlos. De onde você fala, Carlos? Eu falo de São Paulo, Ipiranga. Opa, legal, São Paulo. A vacinação aí tá todo vapor, né? É, mais ou menos. Mais ou menos. É, ainda falta muita coisa, né? Vamos ver. É, mas São Paulo largou na frente aí nessa questão, porque o planejamento foi diferente, né? Sim, é verdade. E assim, o pessoal está muito preocupado com essas vacinas, né? Mas essa vacina da China é uma tecnologia que é muito conhecida. Eu simplesmente acho estranho, né? Justamente o local onde teve o vírus ser o primeiro a ter desenvolvido a vacina. Parece que eles já começaram a pesquisar antes dos outros, né? Sabiam da história antes, mas é uma tecnologia que já é conhecida, essa da Coronavac, né? Então eu espero que Sim, realmente ela cumpra a função dela e que as pessoas fiquem imunes, né? A gente viu que o resultado da vacinação, né, com a Coronavac não foi o que a gente desejava em termos de efetividade de evitar a doença, né? Mas pelo menos a gente sabe que casos graves vão ser amenizados, que o número de mortes vai cair bastante. Então, eu acho que o que for possível fazer nesse momento, já que não tem medicação específica para o tratamento da doença, eu acho que tem que ser feito, né? sim, é verdade. Mas vamos lá então, Carlos. Em que eu Eu posso te vou, eu vou ajudar pegar o hoje? meu exame. Eu fiz exame, Certo. a minha mulher fez e o meu filho fez, os mesmos exames. Uhum. E faz tempo que a gente gostaria de falar contigo, né? E falar desses exames. Eu vou pegar o exame só um segundinho. Corre lá então. Então, pessoal, você vê, o Carlos ele é do estado de São Paulo, onde eles estão vacinando com a Coronavac, né? Chegou também 2 milhões de doses aí da vacina de Oxford, né? Foi mandado para o estado do Rio de Janeiro, grande parte dessas doses, né? E vão ser utilizadas aí principalmente para imunizar, né, os profissionais de Pronto. saúde, né? Mas vamos torcer para que essas vacinas tragam os resultados efetivos que a gente deseja, né? Pronto, eu peguei o exame e troquei o pijama, que eu tava com o pijama aí. Então você foi rápido, hein? Só eu. O que acontece? A gente tem um filho de 13 anos, 7? né? De 13. Ah, 13. 13, é. Vou colocar o fone de ouvido aqui para ver se fica melhor. Tá. Enquanto isso, eu vou responder uma outra pergunta aqui. O Tá. Carlos pergunta o seguinte, ó, bom dia, fiz exames há 5 meses atrás e meus leucócitos estavam em 8.400. Fiz novamente agora, está em 4.800. 4.800. Entre esse período tive corona, tem a ver? Então, assim, Carlos, quando a gente tem 4.800 leucócitos, já é um número normal. O número de 8.400, né, está dentro do valor considerado normal, que vai de 4.500 até 11. Né? Nesse período, mesmo você tendo corona, mostra que o seu número de leucócito hoje se mantém dentro da normalidade, que o mínimo é 4.500. Já tem alguns laboratórios considerando até 4 como normal. Então, eu não vejo que tenha sido um efeito do corona. E o 8.400, às vezes, ele aparece porque a gente está com alguma infecçãozinha, às vezes bobinha, que nem sabe, uma infecção de garganta, uma infecção de urina, e isso pode elevar esse valor também. Mas não fique preocupado porque está dentro da normalidade, seu sistema imunológico se mostra competente, mesmo em 4.800. Vamos lá, então. Vamos. Então, vou começar falando de mim, né? Eu tenho 48 anos, eu peso 79, 80 quilos, né? Tenho uma vida esportiva ativa, né? Eu treinei muito dos 14 até uns 25, musculação, depois eu parei. Uhum. E casei, né, aos 25, aí não deu mais para treinar aquela correria, família, casamento. Mas a gente só foi ter o primeiro filho, único, na verdade, 10 anos depois. Certo, Né? Então eu estava com 35. Agora eu estou com 48, meu filho tem 13. certo. A patroa tem 46.
Uhum. E a gente faz exames periodicamente. Há uns 5 anos atrás, a gente ficou em Capitólio, numa clínica lá da Dalva, que ela é adventista e vegetariana. E Certo. foi aí que os nossos hábitos alimentares começaram a mudar, 5 anos atrás, então. porque o meu filho, nosso filho Ricardo, ele teve um problema de esofagite, né? E gastrite também, associada a uma alergia à proteína de leite. Uhum. Então a gente fez um tratamento logo no começo que eu achei bastante pesado no Hospital das Clínicas para tratar esse problema gástrico dele, com budesonida 200 microgramas, que ele tinha que tomar 5 cápsulas por dia, e a gente ficou muito preocupado. Aí a gente começou a procurar um tratamento paliativo, foi aí que a gente descobriu o pessoal adventista vegano, Uhum. né? Deu muito certo, graças a Deus, porque logo que a gente iniciou esse tratamento, mudando a dieta, a gente conseguiu tirar todo o tratamento de budesonida, clínico pesado, porque ele tinha fortes dores estomacais. Uhum. E com alimentação saudável e proto-vegetariana, já assim, no começo foi quase 100% vegetariana. Certo. Depois de um período que a gente começou a ingerir um pouco de ovos, né? Carne a gente excluiu bastante da dieta, assim, 90% ou mais. E nesses últimos anos ele está bem, Certo. sem tomar medicação, e não voltou. Legal. Agora, nesses últimos exames, a gente começou a ficar um pouco preocupado. Tá. Ele tinha... Antes dos exames, só um comentário aqui que eu achei bem interessante, essa questão. Então, veja, ele começou por volta ali de 8 anos, então, né, apresentar os problemas de esofagite, né? Com 8 anos a gente começou a ir para o vegetarianismo, mas com 5 anos, 6 anos, ele já começou a sentir dor. Ah, então ele Aí já sofria 3 anos, né, com o problema. Ok. Tratando paliativamente, toma um remédio para dor, tá? Certo. Então, veja só. Uma coisa que é importante a gente entender é que quando falamos a respeito do leite, nós temos 2 tipos de problemas aí embutido no leite com relação a essa questão da digestão. Um deles é o mais comum, que é a intolerância à lactose. Isso daí, na verdade, todo mundo tem em algum grau, né? Tem gente que é tolerante, mas é baixo, médio ou alto grau de tolerância. Porém, o leite não faz bem para ninguém. Tem um segundo problema, que aí já não é intolerância, é alergia à proteína do leite, né? Por exemplo, É o caso dele. eu também tenho um problema correlacionado à alergia da proteína do leite. Eu, por exemplo, se beber leite, ele não passa do estômago para o intestino. Ele para no estômago e eu vou ter vômito, né? Vou ter vômito, vou vomitar, até eliminar todo o leite que entrou no meu organismo, né? Então, isso daí é uma coisa que vai acontecer comigo constantemente se eu fizer o uso do leite. Então, o primeiro aspecto é a retirada do leite, né? Tem que fazer a retirada, não tem jeito, tem um processo alérgico embutido. Só que aí tem que observar também um detalhe bem importante, e aí você, né, teve justamente uma melhora grande dele com essa mudança que eu vou dizer agora, que é a retirada dos produtos de origem animal no começo. Por quê? Nós precisamos oferecer proteínas que tenham uma taxa de digestibilidade mais fácil, mais rápida. Então, os alimentos de origem vegetal, as proteínas presentes no vegetal, elas têm uma digestão mais rápida do que a digestão das proteínas do leite, ovo ou carne. Ela é bem mais rápida. Então, esse é um aspecto interessante. Para quem sofre de problemas estomacais, a redução do consumo ou zerar o consumo de proteína de origem animal é muito interessante no começo de tratamento. Depois você até pode voltar a consumir alguma coisa que eu também não vejo muita necessidade, porque na dieta vegetariana você consegue suprir a necessidade de proteína. Mas se for consumir, aí com o tempo o organismo também consegue administrar melhor, né? Então veja que a melhora teve 2 questões. Primeiro, tirou o leite, que era a causa, e tirou também as outras proteínas de origem animal que sobrecarregavam. E aí deu tempo para o organismo poder se recuperar dos danos que o leite trazia. Interessante, muito bom. E aí agora você disse que começou a ficar um pouco preocupado por qual motivo?
Começando pelo meu caso, eu acho que aí eu tô com o hemograma dos três. Aí eu posso falar dos três, né? Se você quiser, para já agilizar. Sim. O meu hemograma, aí tá as contagens. Eritrócito 5,3. Ok, tranquilo. Hemoglobina 15,5. Muito bom. Hematócrito 44,7. Tranquilo. VCM 84,3. Está bom. HCM 92,2. Muito bom. CHCM 34,7. Normal também. RDW 12,4. Normal. Beleza, tranquilo. O seu passou. Passou? A série branca. Leucócitos 4.750. Ok, tranquilo. Então, quando o leucócito dá normal, a tendência é que os outros acompanhem também. Só quando ele dá alterado que a gente dá uma olhada nos outros. Então, série branca, tranquilo. Plaquetas. Pode ir embora? Tá. Vou citar do Ricardo aqui, que era o que chamou muita atenção. Quando ele tinha 5 anos, a gente já tinha tirado o leite porque com 6, 7 meses a gente descobriu que ele tinha alergia à proteína de leite. Mas os eosinófilos, que aqui o meu dá 3,2, o do Ricardo dava 38. Ele tinha uma alergia muito forte. Aí no período que ele tomou budesonida, chegou a cair para uns 25. Depois, aí a gente parou, entrou na alimentação saudável. Isso daqui caiu para uns 8, 9. De lá para cá ele não teve mais crise. Certo. Então, agora, plaquetas. Mas é um 1,76. É impressionante, né? Como que o organismo, né, reage a um tratamento quando você começa a respeitar o corpo. Né? O primeiro processo de mudança que a gente tem que sempre observar é tentar fazer o diagnóstico de qual é a causa do problema. E aí, quando você retira a causa do problema, o seu próprio organismo, ele tem muitas vezes condições de trabalhar os sintomas que tinha e vai resolvendo. Você vê o número de eosinófilos, que é um dos, né, componentes aí da série branca, altíssimo, demonstrando um processo alergênico extremamente elevado. Simplesmente a retirada fez com que fosse caindo e nem mesmo o uso da medicação resolveu tão bem quanto, né, o processo da mudança do padrão alimentar. De alimentar. Então, assim, o padrão alimentar é uma coisa que nós fazemos pelo menos 3 vezes ao dia. Eu acho que o máximo seria 3 refeições ao dia. Claro que se for criança, a gente tem que ter uma quarta, dependendo, né, de como está o desenvolvimento da criança. Mas veja que 3 vezes ao dia, comendo coisa errada, são 3 vezes ao dia que você agride o organismo. A partir do momento que você começa a oferecer alimento de qualidade 3 vezes ao dia, o teu organismo agradece e as coisas tendem a ir normalizando. Muito bom, é legal ver isso. Eu fico fascinado de como que o nosso organismo se regenera a partir do momento que a gente dá chance. Muda a dieta, né? As minhas plaquetas estão 176 mil. Está dentro do normal, o mínimo é 150, então, ok. Minhas plaquetas nunca ficaram muito altas ali nos 250, 300, sempre ficou ali nos 180, 190. Tem gente que esse é o padrão, e aí não adianta teimar. O importante é não baixar de 150. É verdade que aumentando o consumo de água, eu aumento plaquetas? Não é bem assim que a coisa funciona, não. Seria muito fácil, né? Fácil. O problema de plaquetemia só bebendo água, né? Tá. A vitamina B12 está 297. Eu nunca tive ela muito forte também, a B12. E antes eu comia bastante carne vermelha, depois eu reduzi. Certo. Veja, agora eu estou comendo ovos. Você está dentro de um nível de B12 que está normal, mas não naquele nível de B12 que eu consideraria o satisfatório para que você tivesse uma margem de segurança. Hoje, por exemplo, se você tiver qualquer problema de absorção de vitamina B12, rapidamente você pode cair para menos de 200. Então, seria interessante que tivesse o uso de uma vitamina B12 de 5.000 microgramas, pelo menos uma por semana.
5.000 microgramas de vitamina B12. Pode ser o citoneurin, que é o mais em conta que a gente encontra no mercado. Como chama? Citoneurin. Citoneurin. Com C no começo, N no final. Citoneurin. Ah, tá. Citoneurin. 5.000. Citoneurin 5.000, que é de 5.000 Legal. microgramas. Um comprimido desse por semana, Carlos, eu acredito já ser muito interessante para ajudar na manutenção e ainda ir subindo aos poucos para tentar atingir esses 400, né, que é um nível de segurança bem bacana. E lembrando que o citoneurin ele deve ser utilizado junto com a refeição, porque é a vitamina B12, então precisa para ser absorvida da refeição. Terminou a refeição, ingere. Isso, logo na sequência já. Tá. Glicose 91. Está dentro do nível de normalidade hoje. Essa glicose não é a glicemia mesmo. Glicemia que a gente chama glicose de jejum. Ah, tá. Que ela deveria estar. Ela não pode passar dos 100, né? Não pode passar dos 100. Antigamente ela não podia passar dos 90. Eles fizeram aí uma alteração e jogaram até 100 o valor. De 70 a 100 hoje é considerado normal. E eu ainda gosto da glicose abaixo de 90. Tá. Exame. Sódio 141. Normal. Potássio 4,9. Também está normal. Ureia 23. Também normal. Colesterol total 183. 183 hoje é considerado normal. Só que a gente deve lembrar o seguinte: você tem as frações do colesterol. A tendência é que quando a gente passe de 150 de colesterol total e comece a observar as frações, existe uma tendência muito grande que o LDL esteja acima de 100. Então é importante a gente observar as frações. Então vamos para as frações. As frações. HDL 5,4. Tá ótimo para homem, perfeito. Triglicérides 7,3. Muito bom, triglicerídeo excelente. LDL 113. Passou de 100. É isso daí que é o grande problema quando a gente fica com colesterol dentro do que é considerado normal para o total, mas mais próximo do 200. Então é sempre interessante a gente observar esse aspecto. A ingestão de ovos altera esse? A gema do ovo, sim. A clara, não. Eu tô comendo 2 ovos caipira cozido no café da manhã já há uns 2, 3 meses, que a minha mulher achou que ela veio me criticando. Porque como eu tô comendo carne, então eu coloquei ovos no café da manhã. Eu como 2 cozido, com a gema, né? Então, essa gema, quando você, por exemplo, cozinha, ela fica dura. E ela é basicamente formada por gordura, a gema. Se ficou duro, quer dizer que é formado por gordura saturada. E essa gordura saturada o seu corpo pode utilizar como matéria-prima para a produção do colesterol LDL. Então seria interessante que houvesse aí a retirada da gema nesse caso, já que ela está querendo proteína, então fique somente com a clara, porque é a parte proteica do ovo. Mas a gema talvez seja um dos fatores, né, que esteja contribuindo para esse aumento do LDL. E é importante sempre a gente analisar o seguinte, Carlos. Se, por exemplo, eu tiver um colesterol total de 150, que era o considerado ideal antes, o limite era 150, seria impossível eu ter 150 de colesterol total e ter um LDL maior do que 100. Não teria como, porque eu ainda teria 3 frações para ser dividida. Então eu tenho o HDL, o LDL e o VLDL. Seria impossível, se eu tivesse no 150, que era o normal antes, ter o LDL alterado. Mas é super normal a pessoa. Meu colesterol total deu dentro do limite, está em 183, está em 190, 192. O limite é 200 hoje. Só que se você dividir os 192 para as 3 frações, vai ser impossível você ficar com um LDL menor do que 100. Então, o grande lance dessa história do colesterol total normal ser até 200 é que ele pode estar normal, mas isso não quer dizer que a fração LDL vai estar normal.
Nos Estados Unidos, por exemplo, Carlos, tem uma estatística, um médico americano chamado Michael Gregg, fazendo uma palestra, apresentou um trabalho científico, né, onde mostra uma estatística que 50% da população americana que sofre infarto está com seu colesterol total dentro do nível de normalidade, ali próximo dos 200. Ou seja, está normal, só que não te isenta do risco de você ter um infarto, de formação de placas de ateroma. Então, quer dizer, é um número muito fictício e ilusório esse. São aquelas alterações que a ciência faz só para esconder a realidade do número de casos de pacientes que têm um nível de colesterol elevado. E um outro aspecto é que se a gente for observar quanto que o nosso corpo precisa de ingestão de colesterol ao dia, nada. Você não precisa ingerir produtos de origem animal, digamos assim, para que você tenha colesterol. Você produz o colesterol que você precisa a partir da gordura vegetal que você ingere. Ou seja, qualquer coisa que eu coma de colesterol já é mais do que eu preciso, porque eu preciso de absolutamente zero. Então, esse é um aspecto que a gente tem que analisar, que a ciência sempre vai trabalhando com os interesses financeiros e econômicos do país também. A gente sabe que, comendo produto de origem animal, eu vou ter aumento do colesterol. Isso é um fato. Porém, então, aumenta-se para 200, para que a gente tenha uma margem, entre aspas, de segurança, para que coloque o produto de origem animal. Porque 150 de colesterol total só vai ser encontrado, em raros casos, em pessoas que comem produto de origem animal, mas só vai ser encontrado como uma forma comum para quem é vegetariano. Então, para que a gente possa fazer essa alteração, eles colocaram, então, o valor até 200. E eu acho patético e ridículo esse tipo de coisa, porque as pessoas estão expostas a um problema, e esse problema mata, porém... Então, seria interessante eu tirar o ovos da dieta de manhã, ou comer só um? Se você quiser manter a clara do ovo, para o colesterol não vai ter influência alguma. Agora, se você for comer um ovo inteiro, ainda vai continuar tendo influência no colesterol. A questão é a gema. A retirada da gema nesse aspecto e a manutenção da clara vai te oferecer a proteína que você precisa, mas não traz o risco do aumento do colesterol. Entendi. A creatinina, 1,11. Tá normal. Creatinina. Aí ele tem EGFR. Ah, não, é a referência, né, para afrodescendente. Isso, porque aí no caso você vai estar vendo a questão da função renal, né? Taxa de que é meu caso. glomerular. Legal. Ferro, 124. Muito bom. Ferritina, 100,1. Excelente. VLDL, 16. Normal. Então, veja, essa é uma outra fração do colesterol. Se a gente for avaliar agora, a gente consegue perceber. Ó, o seu colesterol HDL está num nível normal, que te traz uma proteção. O total está normal, porém o LDL te traz um risco de formação de placa de ateroma. Então, a gente só precisa modificar essa questão, de repente, da gema do ovo, para a gente conseguir baixar o LDL, manter o HDL onde está, e aí ter um grau de proteção cardíaca e não de risco cardíaco baseado no colesterol. Ok. Amilase, 90. Isso daí é uma das enzimas que a gente produz lá no pâncreas e ela é utilizada muitas vezes para fazer diagnóstico de pancreatite, tá normal isso. Transaminase pirúvica, 24. Agora já é uma enzima do fígado que a gente avalia para poder saber como é que está o funcionamento hepático. Deu normal. É o TGP. Fosfatase alcalina. Outra enzima. 101. Tranquilo também. Outra enzima do fígado aí. Tá. Transminase oxalacética, 32. Isso é o TGO. Tá normal também. Exame. Lipase, 24. Também tranquilo. Gama-glutamil transferase, 13. Normal, GGT. GGT.
Hormônio tireoestimulante, 1,691. Está normal. Então veja, esse já é o TSH, é um hormônio produzido lá pela hipófise para estimular o trabalho da tireoide. Está normal, então o TSH. Preocupa quando ele está muito baixo ou muito alto, né? Porque aí você tem ou hipotiroidismo ou hipertiroidismo. No teu caso, está super normal. André disse que você fica fazendo inveja com essa ferritina, porque a mulherada que a gente conversa aqui, a maioria delas está tudo lá embaixo, né? Tá Vixe, 12, 14, 20 de ferritina. Passou de 100, excelente. a da Silvana tá aqui, vou te falar já. Que tá baixo também. Quer dizer, Silvana. Quer dizer, a mulher, Ferritina, 38. 38, eu gostaria que tivesse acima de 50, mas pelo menos ela ainda está melhor que a maioria que fala aqui, viu? É? A mulherada com a ferritina aqui está num caso complicado. E você sabe que a segunda maior carência nutricional no Brasil ainda continua sendo anemia. Então, a primeira é falta de vitamina A, chama hipovitaminose A. E depois, né, é a anemia, correlacionada muitas vezes a esse estoque de ferro. Ali, ó, a Rita Moraes falou ali, ó, dela está 5,5. Tá vendo? Estou falando, a coisa é complicada. Então, assim, ó, a gente precisa continuar cuidando. Agora, uma coisa que eu acho incompreensível é a gente ter deficiência de anemia se a gente observa que o principal alimento presente na mesa do brasileiro é justamente, né, a farinha branca, que é enriquecida com ferro e ácido fólico, ou seja, não teria motivo. Ah, é verdade. Mas É não verdade. absorve. A Andréia dela está em 20, então veja que a da sua esposa ainda está melhor do que a das outras aqui. O T4, 1,31. Tudo bem, tranquilo. Tranquilo? Vitamina D, 38,94. Normal, 38, muito bom, muito bom. Bom, Isso eu aí. queria aumentar, mas eu ainda não consegui. Ó, tem uma pergunta bem legal que chegou aqui do outro Carlos, né? Aí ele pergunta assim, ó, se a pasta de amendoim, se ela pode contribuir para o aumento do colesterol do tipo LDL, porque tem 6% dela que é formado por gordura saturada. Então, Carlos, só para motivo de comparação, eu vou fazer o seguinte, 6% de gordura saturada na pasta de amendoim. Quantos por cento tem de gordura saturada no óleo de coco? Alguém chuta aí? Eu uso óleo de coco, mas eu não sei. Então fuja do óleo de coco. Você vai se assustar Nossa. agora. Mas é muito passiva, é muito moderadamente. A gente. Esse óleo de coco é que o pessoal tem usado aí, às vezes, à vontade, por causa do povo dizendo, eu tomo aí não sei quantas colheres de óleo de coco. Eu não tomo. Que é bom, não sei o quê. Cuidado, ó. O Carlos está preocupado com a pasta de amendoim, tem 6% da gordura na forma saturada. O óleo de coco tem 91% da sua gordura na forma saturada. Então, é isso que a gente tem que observar, né? Essa quantidade de gordura saturada é o que serve como matéria-prima para a produção do colesterol LDL. Por isso a gente deve fugir desse tipo de produto e parar de acreditar em algumas falácias que o povo fica contando aí, que é o melhor óleo para cozinhar porque não satura. Não satura porque já é saturado. É a mesma coisa dizer assim, ó, aquele cara não tem como ficar mais cafajeste, porque ele já é cafajeste. Então, quer dizer, não tem como piorar a situação dele, né? A minha mulher estava ouvindo um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, que ele manda tomar, acho que 3 colheres por dia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não toma nada, não, é óleo, vai tomar óleo. Não, primeiro porque é óleo. Se é óleo, quer dizer que passou por um processo de industrialização onde você concentrou a gordura. Isso já é péssimo. Comer o coco não há problema, porque não é concentrado. Agora, a partir do momento que você começa a usar óleo, você já tem que se preocupar, porque ele concentra. Então, por exemplo, uma colher de sopa de azeite, e eu não vou falar mal do azeite, eu acho que o azeite é um bom óleo, só que a gente tem que usar com moderação. Mas uma colher de sopa de azeite tem mais ou menos 10 ml ou 10 gramas de óleo, o que daria um total de 90 calorias. Então, o grande problema do óleo, mesmo que seja o azeite, é a quantidade de calorias embutida em pouca quantidade de azeite, né? Então, ou seja, tem uma densidade energética muito alta. Então, isso é um problema. Agora, pior é quando eu ainda concentro um óleo que é saturado, porque aí eu estou oferecendo uma quantidade de gordura saturada muito
muito Muito grande forte. e isso vai servir como matéria-prima para a produção desse colesterol. Então, assim, eu vejo como umas práticas e umas recomendações assustadoras, das quais eu não consigo compreender o motivo, a não ser que a pessoa tenha uma empresa que venda óleo de coco e Olha, ele tem uma empresa que vende óleo de coco. Então, existe um interesse por trás, obviamente, dessas recomendações de que fazem bem. tá vendo? A hemoglobina glicada e glicose média estimada, 5,5. 5,5 está dentro do normal para a hemoglobina glicada. A gente começa a se preocupar a partir do momento que ela atinja 5,7 para mais. Aí você acaba tendo um risco elevado para diabetes. Se você for olhar o Então, 5,5 com estimado, já vai passar de 100. então é bom abaixar isso, então. É preciso dar uma pausa na ingestão de doces, então. Eu não acho que seja problema de doce, cara, porque quando você falou o seu nível de triglicerídeo, ele está muito bom, muito bom. Então, não vejo que esteja tendo uma sobra de carboidratos aí para poder manter esse nível mais elevado, né? O que a gente tem que observar é percentual de gordura corporal, é a questão da qualidade do sono, é a questão de como que estamos gerindo o nosso emocional. Por quê? Quando nós estamos acima do peso, tem um pouquinho de gordura acumulada, principalmente em região abdominal, isso começa a gerar resistência insulínica, ou seja, começa a dificultar a insulina de trabalhar. Mesmo que você não tenha uma ingestão tão elevada de carboidratos, esse carboidrato que entra para o sangue, que é a glicose, ele tem uma certa dificuldade, às vezes, de alcançar as células. E, não alcançando as células, isso tende a aumentar a hemoglobina glicada. Quando estamos Eu, com o emocional alterado, nível de cortisol elevado, resistência insulínica. E a insônia também, porque isso dificulta o controle do cortisol. Pode falar, Carlos. então, acho que tem duas situações que está me pegando nisso. A minha qualidade de sono já foi muito melhor. Ultimamente, eu sempre dormi 8 horas em média contínuas, né? Eu tenho notado que nesse último período aqui, acho que o ano inteiro, meu sono não vai muito bom. Eu estou dormindo 3, 4 horas, em média eu acordo e depois durmo de novo. Eu não, já faz um tempo que eu não estou conseguindo dormir às 7, 8 horas consecutivas. Né? Pois é, isso acaba virando um problema, Carlos. Não só para a questão dessa hemoglobina glicada, mas também para a questão do colesterol. A gente sabe que quando a gente começa a ter dificuldade para dormir, isso tende a aumentar a oxidação de gordura no organismo e a tendência também para o aumento do LDL. Tem uma coisa aqui que eu preciso ler, cara, compartilhar com todo mundo e contigo também, porque veja só a prática, né? A Andréia Moraes diz assim, ó, a minha cunhada ganhou remédio, ou seja, recebeu lá a medicação do médico, né? Estando com a glicose de jejum em 104. 104 já é considerado um nível de pré-diabetes, né? E a hemoglobina glicada em 5,7, que já tem um risco elevado para o diabetes. E aí depois ela diz assim, ó, que ela mudou o padrão de alimentação e está tirando a medicação. Então, a primeira prática do médico não deveria ser oferecer a medicação nesse momento. Provavelmente a medicação que tenha sido prescrita tenha sido uma metilformina, né? Que a metilformina era um medicamento que no início da sua pesquisa laboratorial era utilizado para tratamento de ovário policístico e acabaram descobrindo que era muito bom para controlar a glicose. Só que a minha pergunta sempre é a seguinte: será que a cunhada da Andréia estava com 104 de glicose e com hemoglobina glicada em 5,7 por falta da medicação? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, essa eu vejo como sendo uma das práticas mais nocivas que existe. Você acomoda o paciente num estilo de vida ruim e tenta tratar um sintoma que poderia ser evitado com mudança, né, do padrão de estilo de vida com medicação. Então, isso para mim é revoltante. Aí é onde realmente, né, eu brinco que eu tenho que mirar, mas não pecar, como a Bíblia diz, né? Irai-vos, mas não pequeis, né? Porque é extremamente revoltante você observar isso. Um nível de 104 de glicose, uma hemoglobina glicada de 5,7 é totalmente passível de você resolver esse problema com mudança de estilo de vida,
Coloca a pessoa para fazer atividade física, vai diminuir a resistência insulínica, ajuda ela a melhorar o padrão de alimentação para reduzir um pouco o peso, que vai diminuir a resistência insulínica. Observa como é que está o padrão de gestão emocional dela e faz uma recomendação, se for o caso, de uma terapia. Né? Coloca essa paciente para dormir mais cedo, né? Melhora o padrão dos alimentos, comendo alimentos integrais de índice glicêmico baixo, você vai perceber que rapidamente isso corrige e cai. E aí tem gente que vai dizer assim, ah, mas ele tem um diabetes controlado. Não tem essa de diabetes controlado. É totalmente passível você reverter um caso desse daí com mudanças tão pequenas assim que chega a ser absurdo você ver o médico prescrever medicação com esse nível de glicose, com uma hemoglobina glicada de 5,7. Isso para mim é revoltante. Precisei fazer esse desabafo aqui, Carlos. Tá. Como a gente está falando disso, de uma situação que é bem importante para mim, que é essa questão do sono, eu não consegui identificar ainda qual seria o problema. Certo. Porque assim, ó, eu sempre tive uma vida esportiva ativa, né? Tive um parêntese aí que eu parei um período de uns 10, 15 anos, mas depois eu voltei. Meu peso está sempre no... Eu não tenho sobrepeso, meu peso está dentro do correto aí, esperado. Não tenho esse acúmulo abdominal. Estou quase tanquinho, na verdade, né? Voltei a treinar, estou malhando. Mas eu tenho dois fatores que me preocupam. 2016, 2015, eu tive um estresse muito grande religioso. Né? Eu sou bacharelado em teologia 2 vezes. No pentecostalismo e no presbiterianismo. Né? Na faculdade presbiteriana. E eu me afastei do contexto religioso, porque me estressou. Eu percebi que isso estava me fazendo muito mal. Né? Eu acho que essa coisa não está bem resolvida, eu acho que talvez isso esteja interferindo no meu sono. Outro ponto, a minha alimentação, embora eu melhorei, agora eu estou fazendo o quê? Meu café da manhã, não sei se eu estou ingerindo muito. Eu passei nesses últimos 2 meses a consumir batata doce. Certo. Cozida. Então, pela manhã eu acordo, eu tomo 2 copos com água. Né? Daí eu dou um tempinho, eu como 500 gramas de batata doce que eu cozinhei, mas eu coloco na air fryer para dar uma assadinha nela. Estou consumindo os 2 ovos e eu tomo aproximadamente 500 ml de vitamina, que eu faço banana batido com mamão e eu coloco bebida vegetal. De amêndoa ou de gergelim, ou de qualquer outra semente, de alpiste, qualquer coisa assim, né? Tranquilo. Então, eu tenho ficado na dúvida se esses 500 gramas de batata doce está sendo muito carboidrato, ainda que seja um carboidrato complexo, né? Mas é bastante. É uma quantidade, é uma quantidade grande, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma informação importante aqui para a gente falar com certeza. Eu estou tentando resolver esse meu problema do sono, que eu acho que isso daí está interferindo nessa minha saúde. Eu quero ver se eu acho aqui a composição, só para que eu tenha uma noção de quantos gramas tem de carboidrato em 100 gramas de batata doce. Deixa eu ver. 100 gramas de batata doce tem 20 gramas de carboidrato. De carboidrato, né? E dentro desses 20 gramas ainda tem 3 gramas que é fibra alimentar. 3 gramas é fibra alimentar. Então 17 gramas vai ser amido e outros açúcares. Né? 17 gramas em 100 gramas. Ok, fonte isso daqui da USDA, né? Que é da tabela americana. A batata doce deles lá também é um pouquinho diferente, né? Então, se eu tenho 17 gramas em 100 gramas, em 500 gramas eu vou ter 85 gramas de carboidrato. Uma quantidade bem razoável. Vezes 4, eu tenho 340 calorias vinda do carboidrato nessa refeição.
Não é uma quantidade assim tão exagerada, né? Porque Aham. quando a gente pensa em meio quilo de batata doce, né, a gente já vai pensar assim, nossa, é muito, é muito. Mas aí é importante observar justamente a composição, né? A Concurso. composição. E baseada na composição, a gente sabe que a Tá batata tranquilo. doce, ela tem bastante água também. Tem um pouco de proteína, tem quase nada de gordura, mas teve ali um total de 20 gramas, né, de carboidrato. Aham. O que não é algo tão exagerado. Desses 23 gramas é fibra. A fibra você não ingere. A fibra, ela Aham. simplesmente vai passar pelo intestino. Eu vejo que seria interessante você, de repente, utilizar, junto com essa batata doce, alguma coisa que viesse a reduzir a velocidade de absorção do carboidrato. Só isso. Porque, analisando o índice glicêmico da batata doce, ele é um índice glicêmico médio. É 54, numa escala que vai de 1 a 100. Então, é médio. Não é o melhor índice glicêmico, né? Nós temos índices glicêmicos muito melhores. Por exemplo, o índice glicêmico do arroz integral é 20, só para questão de comparação. Então, é muito diferente. O que você Sim. pode fazer, Carlos, é que você pode ingerir junto com essa batata doce ou pasta de amendoim, porque aí ela vai ter proteína e gordura que vai segurar a velocidade de Ah, absorção. Ou então você adicionar chia ou linhaça inteira. eu uso no suco. A chia e a linhaça. Eu coloco uma colher de sopa Tá, eu acho que nesse caso seria mais interessante elas estarem presentes junto da hora da com a ingestão da batata. batata doce inteira. Por quê? Porque aí eu vou ter uma fibra que vai segurar a velocidade de absorção do carboidrato. Então a minha Chia. opção nesse momento é adicionar uma fibra na tendência de trazer o índice glicêmico para baixo. Se eu diminuo a velocidade de absorção do carboidrato, eu vou fazer com que a quantidade de insulina que tenha que ser produzida pelo meu pâncreas seja menor. Além disso, produzindo menos insulina, eu também vou conseguir reduzir os meus níveis aí de hemoglobina glicada, que isso é interessante, porém, também vou levar a ter um tempo de saciedade maior, né? Vou conseguir me manter saciado por um tempo mais longo. Então, eu acho que seria uma Entendi. opção. Não vi como sendo, né, você fazendo atividade física, malhando, uma quantidade exagerada de carboidrato ingerido. Porém, podemos melhorar esse Tá. aspecto diminuindo a velocidade de absorção utilizando ou pasta de amendoim ou então a semente de chia ou linhaça inteira, porque eu não quero as Junto com calorias dela, eu quero a fibra dela somente. a fibra. Tá bom. Obrigado. É o PSA total, 0,57. Tá longe de precisar ainda fazer algumas outras coisas aí. Tá? O PSA livre, 0,36. Tudo normal. O exame de urina deu densidade 1,13, né, 0,13, o pH 6,5, Tranquilo. cor amarelo claro, proteína negativo, glicose negativo, corpos negativo, pigmentos biliares negativo, urobilonogênio 1,0, palavrão, nitrito negativo, hemoglobina negativo, leucócitos 1000, hemácias 3000, células epiteliais de descamação negativo. Tá normal. Esse daqui chamou a atenção do meu filho. O meu filho deu uma proteína positiva. Aí a médica pediu, ele tem 13 anos, a médica pediu para fazer uma ultrassom, para ver como está o fígado. O rim, né? É o rim. Pois é, o normal é que nós tenhamos proteína negativa, a não ser que exista, né, uma disfunção renal. Então ela vai querer analisar agora como é que está a questão dos rins. Nós percebemos, por exemplo, positivo para a proteína quando a gente analisa alguém que é diabético e está com diabetes já há vários anos e descompensado. Isso gera uma sobrecarga de trabalho renal e pode gerar uma insuficiência renal. Nesse caso, com uma insuficiência renal, o organismo faz com que tenha dificuldade de filtrar essa proteína segurando, e aí você tem moléculas maiores passando. E aí você começa a ter, então, o que a gente chama de proteinúria, que é a presença de proteína na urina.
Então, no caso dele, vale muito a pena fazer uma investigação, né, para que a gente tente descobrir o motivo de ter dado essa proteína. Não fique só na investigação do ultrassom, repita também o exame. Pode ser que tenha De tido urina, alguma né? condição específica que nesse dia tenha dado, né, a presença de proteína na urina. Pode ser que num próximo exame dê normal. De É negação. importante a gente ter uma contraprova, né, do exame. É, Se mais uma vez der positivo, aí intensifique, né, as avaliações. Nesse caso, seria importante também verificar a taxa de filtração glomerular dele, né, super importante. taxa de Filtração glomerular. filtração glomerular. Isso, para que aí possa fazer uma avaliação de como que está a filtração dos rins. Dentro dos rins nós temos uma unidade chamada glomérulo, então é ali que ocorre o processo da filtração, por isso é chamado de taxa de filtração glomerular, né? Então, muito importante avaliar esse aspecto. Beleza. Eu acho que tem mais um tempinho? 3 minutos. Ah, é, tá. O do Ricardo era só isso que deu, e o da Silvana, a ferritina. Ah, o da Silvana deu também da urina, uma alteração. Cadê a urina? Tá. A hemácia. No da sua esposa, enquanto você vai procurando aí, tem aquela questão, né, da ferritina dela que está em 38. Né? O ideal seria que estivesse acima de 50, para ficar um pouquinho mais longe aí do mínimo. Então, para ela, já vale também um mês, pelo menos, de suplementação com sulfato ferroso, na dose de 40 a 65 miligramas de ferro. Hemácia, 16 mil. Ah, o da Silvana deu alteração na hemácias, deu 16 mil o de urina. Bom, aí nós temos, então, presença de sangue na urina, né? Quando avalia a questão da hemácias, né? Tem que observar se ela não estava no início de um processo de infecção urinária ou no término de uma infecção urinária. É muito comum aparecer esse tipo de alteração nos exames de mulheres, né, quando você tem infecção urinária. E como, infelizmente, infecção urinária é assim com as mulheres, né, então teria que dar uma analisada nisso. É importante, assim como o do Ricardo, repetir, fazer uma contraprova e tentar descobrir se está normal no próximo. É bem provável que dê normal, porque se não teve outras alterações, provavelmente seja infecção urinária. Ele nunca apresentou, a pediatra falou isso. Ele, clinicamente, ele não tem um quadro para essa situação. Então, ela cogitou que pode ter sido contaminado também a amostra, né? A amostra, então ela falou, vamos repetir. Então a gente vai repetir. E o do Ricardo, a ferritina também deu baixa, deu 38,7. O mesmo que você deveria fazer para sua esposa, deveria fazer para ele. Sulfato ferroso. Entre 40 a 65 miligramas. Se você achar o de 65, melhor, mas é difícil de achar no mercado, não sei o que aconteceu. Sumiu o sulfato ferroso de 65. E o uso dele precisa ser no intervalo das refeições, uma vez ao dia, durante 30 dias. A Rita está perguntando quanto que ela deve tomar de sulfato ferroso, porque dela deu a ferritina de 5,5, lembra que ela disse lá em cima? Rita, no teu caso, nós estamos falando essa quantidade por uma manutenção, quer dizer, para o aumento de um sulfato ferroso para alguém que tem um nível normal ainda de ferritina. Para o seu caso, Rita, que deu já uma deficiência, está abaixo de 10, você tem que dobrar essa dose. Você já tem que usar entre 80 a 130 miligramas de ferro por dia. Então, tem que ter um sulfato ferroso que garanta essa dose de ferro. 30 dias para No começo do vídeo, entrou o meu sobrinho que mora lá em Catanduva, o Márcio. Abraço aí, Márcio. Legal, bacana. É legal quando a gente vê as pessoas da família participando, né? E isso eu fico muito feliz, né? Porque a gente percebe que essa mensagem que a gente está trazendo aqui, essas orientações, elas acabam se disseminando entre as famílias. Eu não sei qual vai ser o resultado desse Today, mas eu já sei que muitas pessoas têm tido uma melhora muito grande na sua qualidade de vida.
Agora, quantas outras serão influenciadas ainda pela mudança sua, Carlos? Pela mudança, por exemplo, da Erunai, que começou assistindo o Today, já promoveu várias mudanças, depois se tornou minha paciente e aluna do curso Transformação Vital. Eu não sei quanto que isso vai gerar de impacto na vida da família dela também. Mas ela disse que o marido dela já tem assistido também. Então, veja, isso é legal, porque a gente vai espalhando boas notícias, né? Informação importante. Exato. E eu gosto muito de uma frase, eu fiquei apaixonado por essa frase quando eu li, que é a seguinte, ó, uma pessoa instruída não é uma pessoa confundida. E é justamente isso que nós queremos, transmitir conhecimento aqui. Ó. Por exemplo, hoje, com a pergunta do outro Carlos que estava assistindo, sobre a pasta de amendoim e a quantidade de gordura saturada, a gente pode fazer um comparativo, né, entre a gordura saturada da pasta de amendoim e a gordura saturada do óleo de coco. E percebemos uma diferença brutal. Então, é obviamente que já tem uma informação diferente que não vai permitir que a gente continue sendo iludido, né, que continue sendo levado aí por informações que não têm o devido embasamento, simplesmente porque há interesse por trás das pessoas. Eu não ganho nada falando mal do óleo de coco, e também não ganharia nada se estivesse falando bem do óleo de coco. Alguém pergunta do leite de coco também, se poderia ser utilizado? Pode, mas tudo com moderação, porque é fonte de gordura. E gordura a gente não exagera. Exato. Carlos, eu estou muito grato, viu? Muito grato por esse papo aqui, essa consulta. É muito, sabe, valiosa. Passo para minha família. A gente está sempre dialogando, refeição, alimentação, né? Eu tive em Capitólio, Projeto Reviver, da Dalva. Sim, pessoal, eu sempre falo, pessoal, olha, alimentação e o pessoal da Adventista, em geral, eu tenho aprendido muito, né, com o pessoal adventista. A Dalva é amiga minha, sabia? Então, a Dalva, então. Eu tive o prazer de ir buscar a filha dela lá no aeroporto de Guarulhos, quando ela veio, tal, para levar para Capitólio, e assim, super indico, né? Minha mulher, a gente morre de vontade de voltar para lá, para ficar mais uma semana. Muito legal. Na semana que nós ficamos lá, só para o pessoal que está ouvindo aí, quando a gente voltou, a gente fez hemograma. Foi o hemograma mais lindo da nossa vida. Foi. Eu fico impressionado como que o corpo reage rápido, né, à mudança. Então, assim, o que a gente precisa, na verdade, Carlos, é entender que muitas vezes nós estamos morrendo afogado em lugar que dá pé. O que a gente precisa é simplesmente fazer isso aqui, ó, tirar o nariz fora d'água. Então, assim, eu fico muito feliz, né, em ter podido conversar com você hoje pela manhã, analisar esses exames, trazer essas orientações e deixar para as pessoas algo que eu considero muito importante, né? Coloque em prática aquilo que você tem ouvido aqui e você vai começar a experimentar coisas novas na sua vida. Não tenho dúvida. É verdade. Verdade, outra vida. Um grande abraço, Carlos. Obrigado por ter compartilhado as tuas informações, né? Desejo saúde para toda a tua família e desejo um ótimo dia para vocês que também estavam nos acompanhando aqui e que vão assistir depois também. Um grande abraço a todos, um ótimo dia, nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau, tchau.